Vamos chamar agora para a mensagem da noite a nossa querida e amada irmã Sandra. Boa noite. Boa noite. Então, a doutrina espírita, ela vem tentando fazer um trabalho de nos aproximar de Jesus. E eu entendo que eu comecei a compreender Jesus de uma forma melhor quando eu entrei na casa espírita. Porque antes eu não sabia, eu fazia uma confusão entre Jesus é Deus? Afinal de contas, Jesus é Deus? Deus é Jesus? Porque era a confusão que ficava na minha cabeça juvenil, que não ficava bem claro durante os trabalhos de catequese que eu frequentava. Quando eu comecei a entrar na casa espírita e a estudar, é que eu comecei a querer ficar perto de Jesus, a convidar Jesus para estar na minha casa. Porque é uma responsabilidade convidar Jesus para estar na casa da gente. Nós temos que nos esforçar um pouquinho na nossa reforma íntima, porque se nós estamos convidando Jesus, nós temos que fazer alguma coisa para entendermos qual é a proposta de Jesus na nossa vida. E Jesus, conforme a doutrina espírita vai nos relatando, tem o romance há 2000 anos, escrito pelo Espírito, ditado pelo Espírito Emmanuel, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. E tem um outro romance que reporta bem a Jesus, que daí vai nos trazendo esse Jesus próximo, que é Paulo e Estevão. Depois tem as obras sequenciais de Amélia Rodrigues, de Maria Dolores e ainda do irmão X, que é Humberto de Campos. Nesses livros, então, eu fui entendendo e querendo ficar mais próximo de Jesus. E Jesus era assim. Jesus, ele estava junto. Jesus, ao andar pela terra, ele ficava perto das pessoas. Ele olhava nos olhos e pelo olhar dele, ele olhava a alma. Jesus era um médium em pessoa, porque é um espírito iluminadíssimo, ele via lá na frente o que iria acontecer. Ele sabia das deficiências de cada um quando ele chegava perto. Aquele olhar que invade a nossa alma, que até faz com que a gente fique assim. E assim era Jesus. Chegando perto, ele desnudava. Mas ele sempre esteve perto mesmo dos equivocados. E ele sabia que Judas não era boa coisa. Quando Judas se juntou aos apóstolos, quando eles estavam juntos, desde o começo, sabe quando você tem aquele filho que você sabe que precisa assim de estar perto? Que é perigosinho? E sempre os filhos bonzinhos dizem assim, a mãe só puxa o saco daquele um que é perigoso, né? Mas não é. É que a gente tem que ficar mais atento e mais próximo. Então Jesus já sabia que Judas o iria trair. E no dia em que Judas foi entregá-lo aos soldados, e que ele assinalou beijando a face de Jesus, Jesus olhou bem nos olhos e disse assim, amigo, sabe como quem diz assim, tem certeza que tu vai fazer isso? Eu sou teu amigo, tu vai me entregar? Ele só disse, olhou, beijou. Pois bem, na casa espírita, nós fazemos atendimento fraterno. O que é esse atendimento fraterno? Uma conversa em que a pessoa vem e se abre e fala da sua problemática. De acordo com a problemática da pessoa, a gente sabe qual encaminhamento deve dar dentro da casa espírita.
e até uma orientação para procurar um psiquiatra, um psicólogo, uma ajuda, porque a gente mais ou menos já tem uma experiência. E nos chegou, há um tempo atrás, uma senhora, ela já vinha com o semblante fechado. É a primeira vez que eu venho numa casa espírita. Eu não sou espírita. Alguém poderia conversar comigo? E aí, a gente foi conversar. E ela disse assim: eu só durmo com medicamentos. E eu estou pensando em tirar minha vida. Eu não perdoo o meu marido. Já fazem 1 ano que ele faleceu e eu não perdoo. Eu não perdoo. Porque... E já começou a falar. E ela deu uma paradinha e ela disse assim: eu estou vindo aqui porque a minha filha, que dependia de medicamentos também, foi morar em São Paulo, lá numa região, e ela procurou uma casa espírita e começou a frequentar, e ela está muito bem agora. E ela disse para mim: mãe, procura uma casa espírita, mãe, vai lá, procura ajuda, porque a minha filha parou de tomar os medicamentos depois que entrou na casa espírita. Não estou dizendo isso para que vocês deixem de tomar medicamento, tá? Mas ela falou para a mãe para procurar uma casa espírita. Então eu estou aqui porque a minha filha disse para mim vir numa casa espírita. Então, e ela começou então com a paciência que a gente apresenta de escutar, ela começou. Depois que o meu marido faleceu, apareceu um filho de uma relação extraconjugal, e esse filho está brigando por cada colher, junto com os outros herdeiros e comigo, sendo que eu nunca soube da existência desse filho, e contando o tempo da existência dele, esse caso foi bem na época que eu estava com câncer. Então eu não perdoo o meu marido. Eu não perdoo. E a fisionomia fechada e o semblante fechado. Então, eu vim aqui para ouvir o que vocês têm a dizer. Sai dessa agora. A senhora veio numa casa espírita. Sabe o que é que nós espíritas estudamos? Eu vou lhe falar, porque a senhora veio numa casa espírita e precisa saber que nós não só acreditamos, nós vemos, ouvimos, estudamos de que não existe uma morte definitiva. A vida continua. Portanto, seu marido não está no inferno, nem está no céu. Seu marido está na frequência daquilo que ele fez na existência. Portanto, neste momento, quando a senhora fala dele, adivinha onde ele está? Aqui. Quando a senhora pensa nele na sua casa, ele está lá. Nós atraímos as pessoas que desencarnaram com a frequência dos nossos sentimentos e pensamentos. A vida continua depois da morte. E tem mais que a gente estuda. Nós reencarnamos. Então, se seu marido não colheu os frutos daquilo que ele fez nessa existência, ele vai reencarnar, vai voltar. Como a senhora já também está aqui porque reencarnou, a senhora não é só dessa vida. E muitas coisas que acontecem conosco nessa vida não são causas desta vida. Então, o seu marido, esse filho que apareceu, os seus filhos vieram para a senhora atraídos. E é isso que nós estudamos numa casa espírita. Porque quem vai numa casa espírita, a gente não pode estar falando como um católico, a gente tem que falar sobre o que é mesmo que a gente estuda. E eu ainda falei mais para ela: a senhora já pediu perdão ao seu marido? Ela amarrou a cara mais ainda.
Pois eu vim aqui para dizer que eu sou vítima, que eu sou uma sofredora, e a senhora vem dizer para mim, pedir perdão para ele. Nós atraímos as pessoas a viver conosco por causas, por situações de outra existência. Então tem coisas que não foi dessa vida, é de outra. Aliás, problemas de alcoolismo, drogadição, sexualidade, tudo isso nós somos comprometidos de outra existência. E a gente tem que viver pedindo perdão às pessoas ao nosso lado que estão envolvidos nisso, porque se nós nos atraímos a viver perto de nós, é porque nós temos comprometimento com isso. Durma um barulho desse, a gente sempre acha que a gente é a vítima. E aí eu disse assim, agora, a sua tarefa para esta semana é a senhora fazer uma oração de perdão para o seu marido e para esse filho que apareceu agora. Porque não é por acaso, às vezes a gente tira o dinheiro de uma vida e tem que devolver na outra. Ela saiu dali não muito satisfeita comigo. Ela foi para a palestra, ela foi para o passe e voltou para casa, mas ela disse que ela foi com os pensamentos não muito bons a meu respeito. Mas chegando em casa, ela começou a pensar, porque tem horas que a gente não tem que ser bonzinho, não. A gente tem que ser cirúrgico. E ela começou a pensar que quando ela era mais nova, com os filhos pequenos, o marido chegava do trabalho depois de um dia exaustivo, em que ela estava em casa com os filhos, ele chegava, ela já empurrava os filhos para ele, como se ela fosse assim a vítima, e fica com eles para o jardim o dia todo, e eu ficava tão brava com ele que ele saía o dia todo e eu empurrava as crianças para ele, e eu fui me tornando uma pessoa assim. Ele chegava e eu empurrava as crianças. E assim os filhos cresceram e eu sempre agi dessa forma. E quando eu estava com câncer, piorou mais ainda, porque daí eu era uma vítima e coitado dele quando chegava em casa. Aí eu comecei a pedir perdão pelos dias em que eu não era uma companheira, pelos dias que eu não o recebia, embora ele chegasse em casa com vontade de chegar em casa e eu não enxergava. E eu entendi o que você quis dizer, mocinha. Ela disse, ela tem quase 90 anos. Eu entendi o que você quis dizer. E aí eu falei para minha filha, eu só não entendi essa história de pedir perdão para esse filho, outro. Aí a filha disse assim, mãe, lembra que a mãe fez um aborto? E que se esse filho nascesse, teria a mesma idade de hoje, desse nosso outro irmão. E o pior que era, ela disse que naquela semana, ela teve mais uma audiência com o advogado e ela disse assim, eu quero que divida e que dê a ele tudo o que ele tem de direito. E ela disse que quando chegou perto dele, eu estou até me arrepiando. Gente, é a história da vida real. Quando chegou perto dele e que ela olhou com outro olhar, não é que ela ficou com vontade de abraçar. E ela olhava para a mão dele, uma vontade de pegar naquela mão como se fosse filho dela. Sabe o que é desconstruir o ódio em uma semana? E ela disse que ela não toma mais remédios para dormir. Nós, nesta existência, a gente pensa muitas vezes, porque são causas do passado. Eram causas do passado, falando agora, na forma real, não eram. Eram desta vida mesmo. A atitude, muitas vezes, que a gente toma durante uma existência, que a gente age equivocadamente, porque a gente veste assim uma máscara de vítima, e a gente toma uma diretiva e a gente vai passando por cima das pessoas, não importa como, a gente é vítima, é a gente que sofre, o outro não sofre. E quando a gente vê, meu Deus, que besteira que eu fiz nesta vida mesmo. É no trabalho, quantos atendimentos, né, Nelly? De pessoas que tomam uma postura no trabalho e que vão passando por cima das pessoas. Não é de outra vida, não, é dessa vida. Ou que ignoram, ou que não assumem.
Gente, eu sou presidente de uma casa espírita, a Nelly aqui. Tem dias que eu chego na casa espírita já de balde, de vassoura para limpar banheiro. E eu não preciso disso para viver. Mas quando você abraça uma causa, você abraça uma causa. E você quer que as pessoas vá no banheiro cheiroso. Tem pessoas que não, além de não fazerem ainda, são as pessoas que poluem, que sujam, que entopem os banheiros. Quando a gente começa a agir de uma forma ética na vida, a gente começa a ter uma diferença de atitude, porque ai daquele que não fizer o bem, ai daquele que não agir corretamente. O Livro dos Espíritos, na terceira parte, vem tratando das leis morais, ou das leis divinas. E as leis divinas dizem assim, ó, não é que vai ter alguém lá com um caderninho que vai mandar você para o céu ou para o inferno. Não. As leis divinas estão embutidas no nosso subconsciente, de filhos de Deus que somos, destinados para a perfeição. E quando a gente faz alguma coisa de errado, vocês já viram essas filmagens de pessoas que são pegas no aeroporto com drogas ou alguma coisa? A cara já denuncia. Aliás, quando o cachorro, vocês já viram quando você brinca com o cachorro, que o cachorro já denuncia? Quem que fez isso aqui? Pronto, né? O culpado, a pessoa que faz, ele perde a paz. Ai de quem faz. A pessoa pode até dizer assim, poxa, ninguém descobriu, sair ileso dessa. Não vai sair. Porque quando a gente desencarna no mundo espiritual, as pessoas que nós lesamos, que nós prejudicamos, que nós traímos, elas vão ficar vinculadas. Sabe o que é vinculação? O pensamento delas ficam presos aos nossos pensamentos e sentimentos e você não se esconde. Você não se esconde. Então, por isso que tem essa passagem de Jesus, bem-aventurado os aflitos. Que bom que é você que está sofrendo. Que bom que é você que está sendo humilhado, traído. Que bom. Assim, que bom, por quê? Porque você já está liquidando, pagando, se ajustando. Mas ai daquele que o está ferindo. Porque essa pessoa lá na frente terá que se ajustar. Terá. Então, que a gente nessa encarnação, e é isso que eu acho maravilhoso na doutrina espírita, é que nos coloca responsáveis pela nossa felicidade. E nessa atual existência, não postergue, não deixe para amanhã, porque tem espírita que diz assim, mas a gente vai reencarnar, o que eu não melhorar nessa vida, eu melhoro na outra. Vai voltar com aquele probleminha. Vai voltar com aquela pessoa, vai voltar com aquele problema que você pode, nessa existência, dar um jeito de superar. Porque quando a gente não consegue, numa existência, resolver a problemática, você fica repetente, quer dizer, vai repetir de ano. Rodou, sabe? Rodou, nem tem mais isso na escola, né? O aluno não roda mais. Ele vai passando, né? Chega lá na frente, lá no segundo grau, vai ver que não aprendeu as operações fundamentais e não consegue fazer as equações de segundo grau. O que adiantou ser levado de empurrão, né? Pelo ensino regular. No movimento espírita, a gente vai ensinando que a cada encarnação nós vamos despertando num aspecto e vamos nos libertando aos poucos dos nossos compromissos espirituais. Portanto, cada um de nós deve já começar a pedir perdão. Não, mas eu não fiz mal para ninguém, peça perdão. Vá pela casa, 1000 perdões a gente deve fazer por dia, porque a gente não sabe quantos espíritos lá do mundo espiritual que estão lá, que a gente prejudicou, ou os familiares que estão ao nosso lado, ou as pessoas do trabalho. Vá pedindo perdão, 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 eu te perdoo e você me perdoa, eu te perdoo e você me perdoa. Faça isso pela pessoa que você tem discordância, que você tem problemas.
Faça isso, 1000 perdões. Pedir perdão, eu te perdoo e você me perdoa. Gente, uma semana fazendo isso dá um efeito. E outra atitude maravilhosa para encerrar minha fala é agradecer. Agradecer, eu vivo falando isso sempre. Agradeça, agradeça, agradeça. Quando você começa a ver motivos para agradecer, você melhora a sua aura. Todos nós temos uma aura em que a gente passa, e conforme o nosso estado de gratidão, você vai jogando essa aura, essa vibração para as pessoas. Então você agradece e abençoa. Agradece e abençoa sem precisar colocar a mão, só com o pensamento. E a minha filha, que eu criei na evangelização, porque eu trabalho no movimento espírita há 41 anos, eu a criei assim, engatinhando no meio dos jovens, que eu dava aula para os jovens. E ela foi até sendo evangelizada, casou e desapareceu da casa espírita, e a mãe continuou, né, na casa espírita. Passou 14 anos longe da casa espírita, e agora ela voltou a estudar, está estudando mediunidade. Que alívio. Entendeu? Aí, mas ela sempre escutou minhas palestras. Ela sempre ouve as coisas que eu falo. E a semana passada, porque eu estou com essa palestra, eu dei essa palestra em Navegantes, no Centro Espírita Bom Pastor, eu dei essa palestra ontem, eu estou dando essa palestra aqui, eu estou dando essa palestra em vários lugares, contando essa história. E ela disse assim: mãe, aonde que eu trabalho, para me sair da onde que eu fico com o meu carro, eu tenho que dar um jeito de entrar no trânsito e muita gente não me deixa entrar no trânsito. Assim que eu entro com o meu carro no trânsito, que eu consigo entrar, em seguida tem um fluxo de carro que precisa entrar. E quem já custa entrar naquele fluxo, não deixa as pessoas do outro fluxo entrar. Então, de vez em quando eu paro ali, como eu sei que eu fico por aí trabalhando, eu dou uma paradinha e deixo todo mundo passar. Quem fica atrás de mim fica louco. Mas é o meu costume, porque eu sei como é difícil entrar. E na semana passada, eu preparando esse tema, eu estava à noite indo para dar essa palestra. Quando eu deixei de manhã os carros passarem. Aí ela chegou em casa, ela: mãe, a mãe me viu na hora que a mãe parou o carro, porque eu passei pela mãe e buzinei, eu vi que a mãe não me viu. Entre as pessoas que eu deixei passar, estava a minha filha. Entende? Só que eu não a tinha visto. E se eu fosse egoísta e não deixasse ninguém passar? Entre as pessoas que eu não deixaria passar, estava a minha filha. Então, que a gente haja com todos como se fosse a minha filha. Eu deixei um monte de pessoas passarem que passaram agradecendo. E aí eu nem me importei com quem buzinou, porque muitas vezes as pessoas passam e agradecem mesmo. Ai, que bom que você deixou eu passar. Aí ela disse que por causa dessa minha atitude, e por causa da atitude da professora, porque ela tinha saído da creche, entregando o meu netinho para a professora. Quando a professora pegou, o meu netinho se abraçou na professora e já deu tchau para ela. Ela disse: mãe, eu saí tão feliz porque eu vejo que ele gosta de ficar lá. E eu fui agradecendo, porque eu já estava com pressa, eu tinha que tomar banho, me arrumar para ir para a agência bancária. E eu disse assim: ai, como Deus é bom. Quando eu vi na face do meu filho, daquela professora, eu já saí agradecendo como Deus é bom. Aí eu peguei o meu carro, esse carro maravilhoso, eu fui agradecendo: que bom que eu tenho um carro. Ai, como Deus é bom. Aí a mãe deixou ela passar. Ai, como Deus é bom. E ela disse que ela começou a chorar e foi chorando, sentindo Deus dentro dela. Porque quando você entra nessa frequência de agradecer e você chora emocionada, você sente, dá um arrepio da alma, que só quem passa por isso entende. Aí ela foi chorando e botou o carro na garagem e começou a rir. A rir, porque ela estava feliz que ela sentiu Deus e pensando assim: meu Deus, se alguém me vê, me interna, me manda para o hospício, porque não vai entender tudo isso. Eu chorando e de repente rindo. É doida, menina. Que a gente possa ser doido assim. Esses são os caminhos do amor. Que a gente possa estar mais, sentir mais, porque às vezes
dentro da nossa casa, numa ceia de Natal, nós não estamos juntos. Que a gente possa estar juntos. Perdoar mais, amar mais. Perdoar, perdoar, perdoar.